Vingança como presente de aniversário para minha esposa traidora. Era o aniversário dela. 40 velas no bolo que eu havia mandado fazer numa confeitaria que ela gostava, os filhos sentados ao redor da mesa com aquela animação de criança que não sabe que o clima entre os adultos está errado, os amigos dela chegando com presentes embrulhados e abraços e aquele barulho de festa que preenche um apartamento de um jeito que faz parecer que tudo está bem. Tudo não estava bem. Eu estava em pé na cozinha com um copo de refrigerante na mão olhando para ela receber abraço de um amigo atrás do outro e sorrindo daquele sorriso dela que eu havia aprendido a amar ao longo de 11 anos e que nos últimos 3 meses havia aprendido a ler de outra forma. O presente que eu havia preparado não estava embrulhado em papel colorido numa mesa. Estava na minha cabeça. E ela ainda não sabia que eu tinha. Mas ia saber naquela noite. Meu nome não importa. Tenho 42 anos. Sou engenheiro civil, trabalho numa empresa de construção pesada há 15 anos, coordeno equipes de obra em projetos de infraestrutura que às vezes ficam no interior do estado por semanas seguidas. Essa última parte é relevante. Vai entender por quê. Minha esposa se chama Vanessa. 40 anos no dia dessa festa. Formada em administração, trabalha numa empresa de importação como gerente financeira há 6 anos. É organizada, meticulosa, do tipo que planeja as coisas com antecedência e raramente deixa detalhes sem verificar. Essa característica dela também é relevante. Vai entender por que também. A gente se conheceu há 13 anos numa festa de confraternização de empresas parceiras. Eu havia ido representando a construtora onde trabalhava, ela havia ido representando a empresa de importação onde trabalhava na época como analista. Ficamos na mesma mesa por acaso, saímos da festa juntos porque morávamos no mesmo bairro e dividir táxi fazia sentido, e a conversa que começou dentro do táxi continuou na calçada por mais 1 hora antes de qualquer um de nós perceber que estava frio. Namoramos 2 anos. Casamos. Temos 2 filhos, o Mateus de 8 anos e a Clara de 6. Compramos um apartamento quando o Mateus tinha 2 anos, reformamos quando a Clara nasceu, e construímos uma vida que eu descreveria como boa até 3 meses antes daquele aniversário. 3 meses antes daquele aniversário eu havia descoberto uma coisa que havia reorganizado tudo que eu achava que sabia sobre os últimos 2 anos da minha vida. Mas vou contar na ordem. Porque a ordem importa para entender o tamanho do que aconteceu. O trabalho de campo sempre foi parte da minha rotina. Desde antes de casar eu havia viajado a trabalho com frequência, às vezes ficando fora por 1 semana, às vezes por 2. A Vanessa havia entrado no relacionamento sabendo disso, havia casado sabendo disso, e nunca havia sido um ponto de conflito real porque era parte da minha carreira e ela entendia isso. Mas 2 anos atrás eu havia assumido um projeto maior, uma obra de infraestrutura rodoviária a 400 quilômetros de casa, que havia aumentado a frequência das ausências. Às vezes eu ficava fora por 15 dias seguidos, voltava por um fim de semana e voltava para a obra. Havia uma empresa contratada para fazer manutenção e pequenos reparos no apartamento durante esse período, porque a Vanessa havia levantado, com razão, que havia coisas que precisavam de atenção e que ela não conseguia coordenar sozinha com 2 filhos pequenos e um trabalho em tempo integral. Foi ideia minha contratar. Eu mesmo pesquisei a empresa, pedi orçamento, avaliei as referências. O pedreiro responsável pelos serviços se chamava Fábio. Tinha uns 35 anos, era o dono da pequena empresa de reformas, trabalhava com uma equipe de 2 ou 3 ajudantes dependendo do serviço. Eu o havia contratado em fevereiro do ano passado. Nos meses seguintes ele havia feito o serviço que havia sido combinado. Eu acompanhava de longe, a Vanessa supervisionava presencialmente, e as coisas iam sendo resolvidas. Ou pelo menos era o que eu havia achado que estava acontecendo. O primeiro sinal que eu havia registrado mas não examinado aconteceu numa ligação de vídeo que eu havia feito para casa numa tarde de semana. Era um daqueles contatos rápidos para ver as crianças antes de dormirem, que era um ritual que eu havia estabelecido quando as ausências haviam ficado mais longas. A Vanessa havia atendido, os filhos haviam aparecido na tela, e então ela havia mencionado de passagem que o Fábio havia ficado até mais tarde naquele dia para terminar um serviço de encanamento que estava urgente. Mais tarde. Ela havia dito isso de passagem, como informação neutra. Eu havia registrado e não havia feito nada com o registro. O segundo sinal foi uma conta que havia aparecido diferente do orçamento inicial. Não muito diferente,
dentro de uma margem que eu havia atribuído a serviços adicionais que haviam surgido no processo. A Vanessa havia aprovado o valor, me havia avisado, eu havia dito que estava bem. Havia sido aprovado com uma rapidez que eu havia notado, mas não havia questionado porque eu estava com a cabeça numa planilha de obra a 400 quilômetros de distância. O terceiro sinal foi uma foto. Não uma foto comprometedora. Nada que gritasse problema. Era uma foto que a Vanessa havia postado nos stories do Instagram de um almoço de domingo que havia parecido de família, as crianças, a mesa arrumada, comida boa. Uma foto comum. Exceto que havia uma caneca na borda da foto que eu não reconhecia. Uma caneca azul escura com um logo que eu não havia visto antes. Eu havia olhado para aquela caneca por alguns segundos e então havia passado pro próximo story. Semanas depois aquela caneca havia voltado na minha memória num momento em que eu não havia esperado e eu não havia conseguido identificar porquê. A descoberta real não veio de nenhum desses sinais. Veio de um aplicativo de localização que eu havia instalado no celular dela 2 anos antes, quando ela havia me pedido, depois que ela havia ficado com o carro enguiçado numa estrada à noite e havia levado quase 1 hora para conseguir ajuda porque eu não conseguia localizá-la com precisão. Havia sido ideia dela instalar. Segurança mútua, ela havia dito. Ela também havia instalado no meu celular. Eu havia esquecido completamente que o aplicativo existia. Numa noite em que eu estava na obra com pouco trabalho e muito tempo, num daqueles momentos em que a mente vai para lugares que você não planejou, eu havia aberto o aplicativo sem nenhum motivo específico. Ela havia dito que estava em casa naquela noite. Os filhos tinham aula cedo no dia seguinte, era uma quarta-feira comum. O aplicativo mostrava o celular dela no endereço que eu não reconhecia. Um bairro diferente do nosso, a uns 20 minutos de distância. Fiquei olhando pro mapa por um tempo. Depois fechei o aplicativo e fui dormir. Ou tentei. Na manhã seguinte eu havia pesquisado o endereço. Era uma rua residencial. Sem informação específica sobre o que havia no número exato. Não havia feito nada com aquilo naquele momento. Havia guardado. Mas havia começado a prestar atenção de um jeito que eu não havia prestado antes. Nas semanas seguintes eu havia acompanhado o aplicativo com uma regularidade que eu não havia planejado ter. Não de forma obsessiva, mas verificando em momentos aleatórios quando ela havia dito onde estava. Das 8 verificações que fiz ao longo de 3 semanas, em 4 delas o celular estava num lugar diferente do que ela havia dito. Sempre no mesmo endereço. Eu havia voltado para casa num fim de semana sem avisar com antecedência que chegaria mais cedo do que o combinado. Havia dito que o trabalho havia terminado mais cedo, que havia conseguido adiantar o trajeto, que queria ver as crianças. Ela havia atendido o telefone com uma normalidade que era perfeita demais e havia dito que estava ótimo, que ela e as crianças estavam em casa, que tinha almoço esperando. Quando eu havia chegado, as crianças estavam em casa. Ela estava em casa. A casa estava arrumada. E havia uma caneca azul escura no escorredor da pia. Eu havia olhado para aquela caneca e não havia dito nada. Coloquei a mala no quarto, abracei os filhos, almocei, brinquei com as crianças na tarde, jantar normal, crianças pra cama, noite aparentemente comum. Naquela noite, depois que ela dormiu, eu havia pesquisado a empresa do Fábio no Google. Havia encontrado o perfil dele numa rede social profissional. Havia visto a foto. Era a mesma caneca. No perfil dela havia uma foto de café da manhã de meses atrás com aquela caneca na lateral da imagem que eu havia visto nos stories e que havia ficado na minha memória sem que eu entendesse porquê. Passei as semanas seguintes coletando de forma metódica. Não de raiva. De uma clareza fria que eu reconhecia do trabalho, que era o estado em que eu entrava quando havia um problema de engenharia complexo que precisava ser resolvido sem margem para erro. Verifiquei extratos bancários da conta conjunta. Havia pagamentos ao Fábio que iam além dos serviços que eu havia autorizado, em valores que individualmente pareciam razoáveis mas que somados ao longo de 8 meses formavam um número que não combinava com nenhum serviço de manutenção que eu havia pedido. Havia também despesas em restaurantes em datas que eu estava fora, em horários que não combinavam com as histórias que ela havia me contado sobre aqueles dias. Conversei com um advogado sem revelar todos os detalhes, só o suficiente para entender o que eu precisava saber sobre minha situação legal e sobre proteção patrimonial antes de qualquer confrontação.
Ele me orientou com clareza sobre o que fazer e o que não fazer antes de abrir qualquer conversa. Passei um mês organizando o que precisava organizar. E então chegou o aniversário dela. Eu havia planejado o aniversário como havia planejado todos os outros nos 11 anos anteriores. Havia pedido o bolo, havia organizado a festa, havia convidado os amigos, havia comprado um presente que estava embrulhado numa caixa na mesa junto com os outros presentes. Mas havia um outro presente que estava guardado numa pasta no meu notebook. Enquanto as velas eram apagadas e todo mundo cantava parabéns e as crianças disputavam quem soprava junto com a mãe, eu estava em pé no canto da sala com aquele copo de refrigerante sabendo que aquela seria a última festa naquele formato. Depois que os convidados foram embora e as crianças foram dormir e a Vanessa estava na cozinha arrumando as coisas com uma leveza de quem havia tido uma boa festa, eu sentei na mesa da sala e disse que precisávamos conversar. Ela veio com um sorriso ainda no rosto do aniversário. Abri o notebook. Mostrei o primeiro documento. Depois o segundo. Depois os extratos. Depois as capturas de tela do aplicativo de localização com datas e horários e o endereço que se repetia. Não disse nada enquanto mostrava. Deixei os documentos falarem. Ela foi ficando mais quieta a cada coisa que eu abria. O sorriso do aniversário foi embora no momento que eu observei, mas não tentei fixar. Quando eu terminei de mostrar tudo, ela ficou em silêncio por um tempo que deixei durar. E então disse que havia uma explicação. Eu disse que podia explicar se quisesse. O que ela disse nos 40 minutos seguintes foi uma série de versões que foram mudando à medida que eu mostrava que cada versão não fechava com algum dado que eu tinha. A última versão foi a mais próxima da verdade e foi, ao mesmo tempo, a que ela havia evitado chegar primeiro porque era a que não tinha como ser reencaixada numa narrativa diferente. Ela havia confirmado o que eu havia descoberto. Havia começado há quase um ano. Ela havia achado que eu não descobriria por causa das ausências frequentes. Havia achado que era algo separado que não afetaria o que tínhamos em casa. Ela havia pensado muito sobre o que era e o que não era e havia chegado a conclusões que eu ouvi até o fim sem interromper. Quando ela terminou, eu disse uma coisa que havia preparado ao longo das semanas anteriores, não como script mas como clareza sobre o que eu precisava dizer. Disse que havia passado as últimas semanas organizando as coisas que precisavam ser organizadas antes daquela conversa. Que havia falado com o advogado. Que havia documentado o que havia documentado não para usar como arma mas para entrar naquela conversa sem depender da versão que ela escolhesse me dar. Disse que havia 2 filhos que precisavam de estabilidade e que qualquer decisão sobre o futuro ia ser tomada com isso como prioridade absoluta. E disse que o presente de aniversário dela era verdade. Não dita com crueldade. Dita com clareza. Que eu sabia. Que ela sabia que eu sabia. E que a partir daquele momento não havia mais espaço para a versão em que aquilo continuava acontecendo sem consequência. Ela chorou. Pediu desculpa de formas diferentes ao longo da noite. Eu ouvi. O que aconteceu depois daquela noite foi um processo que ainda está em andamento e que não vou descrever em detalhes porque envolve os filhos e envolve questões que estão sendo resolvidas por pessoas competentes que eu contratei para isso. O que posso dizer é o seguinte. A vingança do título não foi uma cena. Não foi humilhação pública. Não foi destruição calculada de alguém na frente de outros. Foi simplesmente chegar naquela conversa preparado. Com documentação. Com orientação legal. Com clareza sobre o que eu queria que acontecesse e com os meios para garantir que acontecesse dessa forma e não da forma que seria mais conveniente para quem havia passado quase um ano construindo uma narrativa alternativa. Eu sou engenheiro. Passo a vida resolvendo problemas complexos com metodologia e documentação. Apliquei no único problema que realmente importava e que eu havia tardado mais tempo do que devia para reconhecer como problema. A caneca azul escura ainda está no armário da cozinha. Eu podia ter jogado fora. Não joguei porque às vezes manter o lembrete visível é mais útil do que apagar o que ele representa. Os filhos perguntam às vezes por que as coisas estão diferentes. Eu respondo que adultos às vezes precisam resolver coisas complicadas e que resolver leva tempo, mas que os 2 sempre vão ter os 2 pais presentes. O Mateus aceitou isso com a racionalidade de 8 anos que às vezes surpreende. A Clara perguntou se eu ainda amava a mamãe. Fiquei com aquela pergunta por um tempo antes de responder. Disse que a mamãe sempre seria a mãe dela e que isso não mudava com nada.
Ela aceitou a resposta porque tinha 6 anos e 6 anos aceita respostas que desviam sem mentir. Eu não sei se foi a resposta certa. Mas foi a mais honesta que eu consegui dar naquele momento. E honestidade, aprendi naqueles meses todos, é a única moeda que não perde valor quando tudo mais está sendo recalculado.